Alô, irmãos, irmãs, Pai seja com todos nós, né? E as nossas famílias, né? Nesse dia 18 de janeiro de 2021. E graças a Deus por isso e por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né? E estamos aqui, né? Perseverando, buscando as veredas direitas para andarmos por elas, né? E a nossa pequena meditação diária, né? Estamos aqui no livro de Esdras, no capítulo 5. O livro de Esdras conta aí, né, a volta do povo do cativeiro, né? A volta dos hebreus do cativeiro da Babilônia. E aqui no capítulo 5, nós vimos que um governador, né, que tinha lá da além do rio, um tal de Tatenai, né, resolveu fazer uma consulta lá para o rei, né, a respeito da ordenança, né, que Ciro deu para construir o templo, né. Então nós paramos aqui no versículo 11. E aí ele está contando aqui a história, né, para o rei, né, justificando aí, né, por que os judeus estavam pedindo, através de Ageu e Zacarias, estavam pedindo que ele estava exortando, né, que o povo não abandonasse a construção do templo por causa das pressões dos vizinhos, né. Então ele está contando a história. Ele diz assim no 11: E essa resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos de Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Então ele está usando aqui os argumentos que os hebreus deram para ele, né? Para não interromper a construção do templo, para voltar a construir o templo. Então os argumentos disso aqui, ele está usando, o Tatenai está usando os argumentos dos hebreus. Porque ele não foi lá indagar, né? Por que eles estavam construindo o templo? Aí ele está dizendo aqui, ó, mas depois que nossos pais provocaram, é o capítulo 5, versículo 11, nós já lemos, e o 12 agora. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus de Israel, dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Então é o argumento que ele está usando. E aí ele diz aí, até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, Nabucodonosor tomou, mas o Ciro entregou de volta, né? Certo? Foram dados a um homem que o nome dele era Sesbazar. E esse Sesbazar o Ciro nomeou como governador, né? Lá de Jerusalém, né? De Judá. No versículo 16 diz assim, ó. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Aí ele diz o quê? Dá uma sugestão para o rei, né? No versículo 17. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. Sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Né? Então fez maior consulta para o rei, né? O pessoal que não queria construir o templo fez uma consulta ao rei, né? No caso aí era o Artaxerxes, né? E ele mandou parar porque disse que havia uma ordem para que eles não voltassem, né?
Ele se esqueceu lá do Ciro, né? Não levou em consideração as ordens do Ciro. Bom, aí no capítulo 6, o que ele está dizendo? Capítulo 6 de Esdras. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Olha aí. Então o rei Dario, no capítulo 6, verso 1, diz o quê? Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros da Babilônia. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. Sua altura de 60 côvados. Sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo, que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ser lugar ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na hora desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifique essa casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei e dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Está vendo aí, meus irmãos? Também por mim se decreta o que haver de fazer. Sim, o versículo 9. E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiro para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Então, né, os decretos aí do Ciro, né, que o Dario está confirmando, né. Aí no verso 12 do capítulo 6 está o quê? O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto. Apressuradamente se execute. Bom, do versículo 13 em diante, né? Do capítulo 6. Ele dá testemunho aqui de que o tempo foi, né, foi acabado, né? Vamos ver aqui uns textos, né? No verso 13 do capítulo 6. Então Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme mandado do Deus de Israel, conforme mandado de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, rei da Pérsia. Né? Certo? E acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos dos cativeiros,
fizeram consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Certo aí? Puseram o sacerdote nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. Né? Então a lei de Moisés foi reestabelecida, né? Está sendo estabelecida, né? Reestabelecida. Construção do templo, sacrifícios, os levitas tomando posse dos seus cantos, né? E assim as tribos tomando posição nas suas heranças, né? Nas suas terras. E sofrendo a oposição das nações que estavam ali, né? Certo? Então, vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, né?